Os filmes de terror, geralmente, são apenas uma ficção. São histórias medonhas que envolvem assassinos, espíritos do mal ou mesmo acontecimentos sobrenaturais muito estranhos. Enquanto falamos de ficção, tudo bem, né? Mas e quando os filmes de terror são baseados em histórias que realmente aconteceram? Eu sou Ivan Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns dos filmes mais assustadores de todos os tempos que foram baseados em histórias reais. E por que não começarmos pelo Exorcista? No longa, uma atriz percebe que a sua filha de 12 anos está tendo um comportamento completamente assustador. Deste modo, 2 padres católicos realizam um exorcismo na jovem possuída pelo diabo. Você quer saber a história que inspirou esse filme? William Peter, o autor e roteirista do Exorcista, se baseou em 2 histórias publicadas no Washington Post, em agosto de 1949. No caso, foi noticiado que um garotinho estava dando gritos violentos, xingando e dizendo vozes em latim, uma língua que ele não conhecia. A família do garoto era luterana e tentou médicos, psiquiatras e psicólogos para só depois procurar padres. Na época, a única coisa que supostamente podia curar o garoto era o exorcismo. Com isso, William Peter criou a jovem personagem para a atriz Linda Blair. Em 1999, um homem chamado Mark Opsasnick resolveu investigar o caso e publicou suas descobertas numa revista. Mark disse que conseguiu identificar o garoto da história e entrevistar pessoas que o conheceram. Sua conclusão foi que o garoto não teve uma possessão diabólica, e sim problemas psicológicos e tentava imitar o latim dos padres. Mas essa é a dedução 50 anos depois do acontecido pelo pesquisador. Mesmo assim, essa história não deixa de ser assustadora, não é verdade? Vamos aproveitar que estamos falando sobre exorcizar pessoas para citar o caso do filme O Exorcismo de Emily Rose. Esse é um dos casos mais terríveis do nosso vídeo. O filme foi baseado na história de uma garota, chamada Anneliese Michel. Quando tinha 17 anos, ela começou a apresentar sintomas de uma possível possessão. Sua mãe, no começo, procurou um psiquiatra que diagnosticou a menina com epilepsia e receitou uma medicação para ajudar a tratar a doença. Porém, como os remédios não fizeram o efeito esperado, Anneliese continuou tendo convulsões e afirmava que estava vendo e escutando coisas. Muito deprimida com toda aquela situação, a garota resolveu tentar encontrar a solução na religião. Ela chegou a ficar de joelhos para rezar 600 vezes por dia, o que acabou rompendo os ligamentos do seu joelho. Essa situação se estendeu por anos. Quando a jovem tinha 23 anos, ela já tinha passado por dezenas de tratamentos, mas nada ajudou. Além disso, ela tinha sido exorcizada incríveis 67 vezes, em apenas 10 meses. Porém, em 1976, ela parou de comer e acabou morrendo de fome. E aqui vai o fato mais assustador dessa história. A justiça considerou que ela apenas tinha problemas mentais. Por causa disso, seus pais foram considerados culpados de homicídio por negligência, por permitir que ela passasse fome. Sinistros esses 2 casos de possessão, não é? Bom, os longas sobre crimes também são terríveis. Você sabia que o massacre da Serra Elétrica foi inspirado em uma história real? No filme, um massacre com 33 vítimas é provocado por um homem que usava uma máscara feita de pele humana. Leatherface, o nome dado ao personagem, comete assassinatos e canibalismo, juntamente com a sua família incestuosa. Mas de onde foi que essa história saiu? Realmente, existia um homem que fazia coisas com pele humana? Bom,
Por incrível que pareça, sim. Foi tudo baseado na história de um homem chamado Ed Gein. Ele nasceu no dia 27 de agosto de 1906 e sua infância foi complicada. Sua mãe era uma mulher extremamente religiosa e protetora. Como Gein teve um pai ausente, a relação com sua mãe era forte. Na escola, Gein tinha dificuldades de se relacionar com seus colegas, principalmente por causa do seu comportamento afeminado. A mãe de Gein morreu em 1945. Tempos depois, seu irmão morreu em um incêndio. Gein era obcecado por sua mãe. Ela era uma das únicas pessoas com quem ele interagia. Mas depois de sua morte, Gein ficou cada vez mais solitário. Foi então que ele começou a cometer crimes. Chamado de o açougueiro de Plainfield, ele é suspeito de ter matado várias vítimas e acusado de roubar túmulos de mulheres recentemente enterradas. Quando a polícia chegou a Gein, eles ficaram espantados com o que encontraram na casa do criminoso. Ele tinha partes do corpo de várias mulheres, teve relação com os cadáveres de algumas delas e fez uma máscara e roupas com pele humana. Para vocês terem uma ideia, havia um cinto feito com mamilos, abajur feito com pele do rosto das mulheres e até uma luva com pele humana. Ele foi preso e depois enviado para um hospital psiquiátrico. Gein morreu tempos depois, em consequência de um câncer e doenças respiratórias. Dizem que outros filmes se basearam na história dele, como o personagem Norman Bates, de Psicose, e o Dr. Hannibal Lecter, de O Silêncio dos Inocentes. Mudando de assunto, quero contar a história de um outro crime para vocês. No dia 13 de novembro de 1974, em Amityville, uma vila nova-iorquina, um homem chamado Ronald DeFeo Jr. resolveu fazer algo terrível. Com 23 anos de idade, Ronald matou toda a sua família enquanto eles dormiam. Isso mesmo. Ele matou seus pais, 2 irmãos e 2 irmãs. Segundo Ronald, algumas vozes em sua casa o fizeram matar toda a sua família. Tempos depois, ele foi condenado e sentenciado a 25 anos de prisão. Mais ou menos um ano depois, a casa de Ronald foi vendida para a família Lutz. Mas, nos primeiros dias que a família estava morando na casa, eles alegaram ter presenciado algumas atividades paranormais, principalmente às 3h15 da manhã, horário exato em que Ronald assassinou toda a sua família. Enquanto a família Lutz escutava barulhos de tiros na madrugada, uma das filhas, Missy, ganhou um amigo imaginário chamado Jody. A família Lutz viveu apenas 28 dias na residência. O advogado dos Lutz afirmou que suas histórias eram uma invenção para se livrar da dívida. Mas isso nunca foi confirmado. Aí eu te pergunto, será que a casa Amityville é realmente assombrada? Essa história inspirou o livro não ficcional chamado A Noite em que os DeFeos Morreram. As coisas ficam ainda mais assustadoras no filme Horror em Amityville, de 1979, e no remake de 2005, onde é relatado de forma dramática os acontecimentos na propriedade. Agora, falando de um filme um pouco mais recente, mas tão assustador quanto os anteriores, para quem não sabe, o filme A Maldição da Casa Winchester foi inspirado em uma história real e não está tão longe do nosso tempo assim. No longa, a atriz britânica Helen Mirren interpreta a famosa Sarah Winchester, a mulher que herdou a enorme fortuna da produtora de armas Winchester. Porém, Sarah é assombrada pelos fantasmas das pessoas que foram mortas pelos rifles Winchester. Isso faz algum sentido para você? O que acontece é que tanto a fabricante de armas quanto a herdeira realmente existiram. A Sarah Winchester da vida real acreditava que espíritos a matariam caso ela não conseguisse terminar a construção em sua mansão. Por isso,
Usando a herança deixada pelo marido, Sarah conseguiu manter a residência em construção por incríveis 38 anos, fazendo uma rotatividade de funcionários que conseguia manter as reformas 24 horas por dia. Reza a lenda que Sarah fazia sessões espirituais a fim de descobrir o que os desencarnados queriam que ela fizesse na casa. Desde que Sarah morreu em 1922, a casa da família passou a ser atração turística popular e já recebeu mais de 12 milhões de visitantes. A mansão é famosa por ter muitas escadarias e corredores que levam a lugar nenhum, além de decorações bizarras. E agora a história real que inspirou um dos clássicos do cinema, o filme A Hora do Pesadelo, onde o famoso personagem fictício Fred Krueger ataca as pessoas enquanto elas sonham. Pois é, por incrível que pareça, foi inspirado em uma história real. Você deve estar pensando, mas é impossível alguém matar outra pessoa enquanto sonha. Isso é impossível. Mas o criador do filme leu um artigo do Los Angeles Times, onde dizia que pessoas estavam morrendo durante o sono. Segundo afirmou, houve uma série de pessoas do sul da Ásia que morreram durante um pesadelo. O curioso é que não existia conexão entre essas pessoas. Um dos casos aconteceu com um homem de 21 anos no Camboja. Quando a autópsia foi feita, os médicos relataram que o homem tinha morrido de causas inexplicáveis. Essa foi a inspiração para Craven iniciar uma das histórias mais clássicas do terror cinematográfico. Então, por hoje é isso. Tchau.